Márcio França, hoje estou gravando aqui do carro, né? Tá chovendo, que você pode observar pelo o vidro aí alguns pingos de chuva. Mas hoje o objetivo desse vídeo é exatamente falar sobre o pensamento reflexivo e o aprender a aprender, que são ideias aí associadas a John Dee. Hoje estou gravando no carro, talvez a acústica do som saia, essa acústica aqui ela saia um pouquinho diferente, não sei como vai sair aí para você. Mas enfim, vamos lá ao recado de hoje. Quando a gente estuda esses pensadores da educação, é interessante, a gente vai percebendo que boa parte daquilo que a gente faz hoje como professor, ou daquilo que a gente vivencia como aluno, elas são influenciadas, essas práticas são influenciadas por pensadores lá de 1500, quando não é influenciado por um pensador de 300, 400 e tanto antes de Cristo, o que é pior ainda, que às vezes a gente faz uma ação e a gente acha que aquilo é muito novo, quando na verdade ele não é, né? E essa ideia do aprender a aprender, ela é interessante e ela é associada, obviamente, à questão da escola nova, escola renovada, John Dee, toda essa galera aí, tá bom? Bom, quando a gente estuda filosofia, pelo menos no ensino médio, tem os primeiros contatos com a filosofia, na introdução à filosofia, você tem que... O ato de filosofar é um ato de pensar diferente, é um ato de ver a vida de outra forma, de analisar uma situação de outra forma. E quando você vai ali, é estabelecido alguns passos para que você atinja um conhecimento um pouco mais assim robusto, que seria... aí você tem um primeiro passo dentro da filosofia, que seria você está diante de uma situação, a primeira coisa que você poderia fazer ou poderá fazer é exatamente estranhar. Por que eu faço assim? Por que isto é dessa forma e não de outra? E assim você primeiramente estranha e o segundo passo você faz um questionamento. Então o primeiro passo é o estranhamento, o segundo passo o questionamento e o terceiro passo você entra na questão de tentar desenvolver, através de buscar em filósofos, tal, buscar a história, entender os mecanismos daquela situação, entender por que aquela ação é daquela forma, por que você age daquele jeito, ou por que um objeto se apresenta daquela forma e não de outra. E quando você conclui esse levantamento, você chegou naquilo que os filósofos chamam, pelo menos em nível de ensino médio, chamam de resposta filosófica, né? Que é sempre toda resposta filosófica, ela produz um outro questionamento que assim faz, talvez de uma forma mais cíclica, e a gente vai até o infinito perguntando e respondendo, perguntando e respondendo. E dentro da questão do pensamento reflexivo, que para John Dee seria aquela ideia de que a gente precisa encarar a vida de uma forma diferente, né? A gente precisa realmente ter uma atitude investigadora, uma atitude investigativa diante da vida, porque a vida se apresenta com vários elementos e para isso a gente precisa realmente estar se perguntando qual seria a melhor forma de fazer aquilo, por que eu faço uma coisa desse jeito e não de outra, por que determinados objetos são apresentados a mim dessa forma e não de outra, por que a situação é assim e não de outra forma. E assim, esse pensamento, essa ideia de estar sempre recalculando a vida e repensando sobre as nossas próprias ações, ela é interessante. Isso aí em John Dee a gente vai ver que é chamado de pensamento reflexivo, que é quando, vamos no campo da educação, é quando o professor busca as razões, os porquês daquela ação que ele realiza, ou então a melhor forma de realizar aquilo. Então se você está dando aula sobre algum assunto, por que você aplica aquela metodologia e não outra? Por que você não aplicou uma metodologia que outro professor aplicou? Qual a razão daquilo? Você deve, como professor, entender as razões de cada coisa que você faz dentro da sala de aula. Isso seria o pensamento reflexivo. E a ideia também de que o conhecimento, o científico, como expliquei no vídeo anterior para John Dee, seria o conhecimento mais importante. Lembrando que encontrei um especialista em Dee aí, que o Dee chama de John Dewey. Então, interessante essa questão. Mas o certo aqui, abrindo apenas um parênteses aqui, o certo é que o pensamento reflexivo, ele parece interessante porque o mundo ele sempre está em constante evolução. Se o mundo está em constante evolução, esse conhecimento está em constante evolução, a gente realmente precisa repensar ou então ter consciência das nossas próprias ações. Imagine um motorista que não tem consciência do que vai fazer, por que ele passou a primeira, por que ele está de terceira agora, por que ele vai virar para a esquerda ou para a direita, né?
Então, assim como talvez um motorista, um professor precisa também saber o porquê de cada uma das suas ações, né? Repetindo aqui, sendo um pouco repetitivo, mas apenas para tentar fixar a ideia. E aí essa ideia do professor reflexivo, que se associa basicamente com aquilo que já falei em filosofia, aqueles 3 passos para o saber filosófico, e a gente sabe que sempre é necessário a dúvida. E essa dúvida, esse questionamento que você faz, essa pesquisa que você faz, esse olhar diferente para a vida, na verdade, né? Então, esse olhar investigativo diante da vida, ele permite com que você chegue na dúvida. Todo esse questionamento, na verdade, é a dúvida. E essa dúvida permite que você chegue em um problema. Então, o problema geralmente apresentado cientificamente ou até filosoficamente não é talvez um talão de água, de luz que você não pagou ainda, ou o cachorro seu que morreu. Mas eu explico sempre, se seu cachorro morreu, amanheceu morto na rua, e você tem um problema ali, de que meu cachorro morreu, ou por que meu cachorro morreu. E aí você vai levantar primeiramente uma pergunta, que seria um problema, e depois você vai levantar algumas hipóteses. Meu cachorro morreu envenenado, meu cachorro foi atropelado, meu cachorro foi isso e aquilo, morreu de velhice mesmo, tal. E aí depois você vai fazer toda a investigação, depois de elaborar esse problema, estar diante de um problema, que seria aquela pergunta, né? E depois você elabora, isso aí já é o método científico, depois você já elabora toda a questão ali, as hipóteses possíveis, ou a hipótese mais provável que você acha que aconteceu. E essa hipótese, depois de elaborada, aí você vai testando essas hipóteses, essas possibilidades, e no final disso tudo você chega a uma conclusão. Essa conclusão que se aplica melhor àquele objeto, ou seja, meu cachorro morreu envenenado, testei, foi testado tudo, concluiu. E aí, essa conclusão, ela produz aquilo que a gente chama de conhecimento. Então, no conhecimento científico, essa conclusão elaborada, essa conclusão testada e o resultado dessas hipóteses ou de outra, porque a gente no conhecimento científico, essa hipótese ela pode ser validada ou ela pode ser refutada, negada. A minha hipótese não tinha nada a ver com a conclusão, na verdade era outra questão. E aí, nesse sentido da hipótese, a hipótese que mais se aplica àquele objeto, que melhor se aplica a ele, né, que melhor responde àquela situação, ela é posteriormente chamada de conhecimento. É aquilo que a gente chama de conhecimento. E aí, dentro dessa ideia do professor reflexivo, do pensamento reflexivo, todas as nossas ações precisam serem refletidas, né? A gente precisa refletir sobre cada uma delas. E aí, aqui entra a questão do aprender a aprender. Por quê? Em relação ao aluno, se em relação ao professor, ele tem que desenvolver um pensamento reflexivo, o professor também tem que desenvolver no aluno um pensamento reflexivo, para que o aluno consiga, diante do conhecimento, questionar, duvidar daquilo, tentar a melhor possibilidade. A gente sabe que o conhecimento ele nasce dessa questão da dúvida. Se ninguém duvida de nada, não tem como produzir não conhecimento, porque taxa tudo como uma verdade absoluta. E assim não se produz um novo conhecimento. Assim, a dúvida nesse aspecto, a crítica, ela é necessária para que se produza talvez um conhecimento mais apropriado, né? Como na ciência não tem um conhecimento verdadeiro absoluto, mas um conhecimento seguro, sistemático, porém questionável. Então, você chega num conhecimento que melhor se aplica, que melhor responde àquela situação naquele momento. E a questão do aprender a aprender. Se você ensinar ao aluno, por exemplo, um conteúdo X, diante dessa situação você age dessa forma, beleza. Só que como o mundo é dinâmico, os conhecimentos são dinâmicos, as possibilidades e os problemas vão surgindo, quando você, que ensinou apenas o aluno a agir de uma certa forma, ou seja, pegou um conhecimento pronto e jogou na cabeça do aluno, aquilo que o Paulo Freire vai chamar de educação bancária, quando esse aluno quando ele se apresentar diante de um problema que não foi previsto naquela explicação, ele não vai sair do lugar porque ele não sabe. Agora você deveria ensinar o aluno a aprender a aprender. Ou seja, o aluno, além de desenvolvendo esse espírito reflexivo, esse pensamento reflexivo, ele vai desenvolver a capacidade de aprender a aprender. Ou seja, de aprender como é que se aprende. E aí é interessante
porque ele sempre vai ser capaz de, diante de novas situações, reorganizar ou organizar a sua própria estrutura mental, a ponto de responder de forma efetiva àquele novo problema que se apresenta. O que é diferente de uma educação mais tradicional, aquela bem tradicional, em que o aluno não teria essa possibilidade, segundo os críticos. Beleza? Bom, era basicamente isso aí sobre o pensamento reflexivo, que é essa capacidade de encarar a vida de forma diferenciada. E esse pensamento reflexivo, ele deve estar não somente no professor, que aí depois vai desenvolver-se um conceito aí que é o professor reflexivo, né, que eu posso falar sobre isso em outro momento também. E esse pensamento reflexivo não deve estar somente na cabeça do professor, mas deve ser transferido ou debatido junto com o aluno, para que o aluno também desenvolva esse pensamento reflexivo, para que assim ele desenvolva uma capacidade de sempre aprender a aprender. Certo? E aí, porque como o conhecimento está em constante evolução, um conhecimento que eu ensino hoje pode ser que daqui a 2 minutos ele já foi refutado. E assim o aluno tem que ter essa capacidade de sempre se reinventar. Se você quiser buscar algum crítico sobre o pensamento alguma crítica sobre aprender a aprender, eu convido você aí a procurar o professor Newton, né? Newton Duarte, que é um marxista aí que traz críticas sobre esse pensamento, discorda desse pensamento do aprender a aprender. Você que gosta também de desenvolver um pensamento reflexivo, né? Um pensamento da crítica, pode procurar também procurar o professor Duarte aí, que realmente o Newton Duarte, que ele faz uma crítica muito boa sobre essa questão. E você vai perceber depois que existem várias críticas sobre John Dewey, o pensamento Dewan, né? O pensamento de Dewey, enfim, esqueci o termo corretinho aqui. Mas o certo é que existem algumas críticas. Essas críticas vêm de pensadores católicos, essas críticas vêm de pensadores mais da área da filosofia, posteriormente. Essas críticas vêm de marxistas. Então, existem pelo menos uns 3 campos aí de onde derivam essas críticas. E hoje, em relação a essa escola nova, o pensamento de John Dewey, a gente está vivendo um momento de releitura, onde estão aparecendo novos nomes, novos pensadores que estão fazendo uma releitura do pensamento de Dewey e possibilitando que a gente venha estar discutindo esse pensador aí americano que, de certa forma, já estava um pouquinho aí esquecido no tempo. Beleza? Acho que é isso, para o vídeo não ficar muito grande. Fica aí essa reflexão, deixa nos comentários o que você achou, ou algum conhecimento a mais que você tenha sobre isso, deixa aí. Não estou me apresentando aqui como alguém que sabe tudo sobre o assunto, apenas pesquiso o assunto, apenas vou estudando sobre aquilo, alguma coisa interessante eu vou compartilhando com vocês aí também, para ficar, de certa forma, como até uma revisão. Quando eu quiser revisar um assunto rápido, eu vou lá no meu próprio vídeo que eu estudei, que eu resumi sobre aquilo, e fica aí também para que vocês, compartilhar com vocês esse pensamento, mas sempre com a ideia de um pensamento reflexivo. Se posteriormente, em uma análise melhor, eu descubra que algum conteúdo aqui realmente não condiz com a verdade, eu vou e refaço o vídeo explicando essa questão, tá bom? Para isso que serve o pensamento reflexivo. Então fica aí essa questão. Um pensador também para você aprofundar mais sobre John Dewey seria o professor Marcos Vinícius da Cunha, acho que é da USP, um professor muito, muito bom nessa área, especialista nisso aí, beleza? Então tem as fontes, a fonte de crítica sobre John Dewey e também de pensadores, de pessoas que estão aí trabalhando nesse pensamento do John Dewey, beleza? Acho que agora é isso. Dê um joinha no vídeo, gente. Essa questão do like é importante. Se você assistiu o vídeo, gostou, contribuiu com você de alguma forma, deixa um like. Se não gostou também, dê um dislike, faça alguma coisa. Importante que você se mexa aí. Deixa um comentário, que isso é importante, dá mais um estímulo no canal. E compartilhe, verifique se você está inscrito no canal, se ativou aquelas notificações, aquele sininho lá que aparece, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!